Boa tarde a todas e todos. Dando continuidade, então, à programação, vamos falar agora, essa mesa é sobre a obra da Lígia Bojunga. Nada mais oportuno do que falar de Lígia Bojunga nesse momento, né? Principalmente depois de uma mesa que estava falando sobre os temas polêmicos, sobre os cerceamentos, e do episódio que a gente vivenciou com a Bolsa Amarela, sobre o qual muitas pessoas se manifestaram imediatamente, que foi muito importante, inclusive, e é muito importante também a gente trazer para a discussão, né, nesse cenário, o que significa a escrita de Lígia Bojunga, que tem formado geração de leitores. Então, nós vamos ouvir, vamos ver em que ordem vocês desejam se organizar. A Ninfa começa? Então, vamos ouvir a Ninfa Parreiras, escritora e também membro do conselho diretor da Casa Lígia Bojunga. E depois a gente vai ouvir a Juliana Borel, que é consultora, né, assistente editorial da Casa Lígia Bojunga. Tá? Então, vamos ouvir as duas e depois a gente abre para perguntas. Obrigada pela permanência de vocês aqui. Boa tarde, obrigada pela presença. É uma alegria estar aqui nesse 21º Salão do Livro para Crianças e Jovens da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. É sempre motivo de muita força, né, a gente acompanhar esse trabalho da Fundação, uma instituição onde eu me formei também, onde trabalhei durante muitos anos e com quem ainda faço muitas parcerias. Então, parabenizo a Beth, a Bia, que estão aqui, por conseguirem trazer o salão para esse espaço aqui da Biblioteca Parque e acontecer esse salão novamente com os encontros paralelos, com o seminário e com todas as atividades que estão acontecendo. Bem, para falar da obra da Lígia Bojunga, a gente procura sempre respeitar e resguardar os cuidados com os quais ela lida com a criação literária dela e com a publicação das obras e com a fundação cultural, né? A Lígia tem três grandes, vamos chamar assim, três grandes caminhos, né? O caminho dela autora, o caminho da Lígia editora e o caminho da Lígia instituidora da Fundação Cultural Lígia Bojunga. E este ano a gente está aí com os 47 anos da obra dela, que ela começa a publicar. Tem 6 livros que já completaram 4 décadas, que já estão com 40 anos, né? E a Lígia não vem ao salão, mas a gente traz aqui, do jeitinho que ela gosta as coisas. Peço licença, que eu coloquei aqui um pequeno painel feito de botões e bordados e fios coloridos, né? E já vou falar o que é isso. A gente mantém lá na casa um grupo de leitura que já tem 10 anos. É um grupo bastante intimista, assim, que não tem nenhum objetivo acadêmico. É um grupo de leitura da obra da Lígia e de leituras correlatas que dialogam com os livros e as histórias dela, do qual a Juliana faz parte também. E uma das integrantes desse grupo, ela é costureira, ela é bordadeira, e ela fez esse painelzinho, esse mural aqui, artesanal, que vai homenagear a Lígia com o livro feito à mão, falando com os botões, quando a Lígia vai falar da aproximação dela com o artesanato, com o artesanal. Neste ano que a gente completa os 100 anos do movimento Bauhaus, desse movimento, né, na arquitetura, nas artes e no artesanato também, eu fiz essa relação aí da obra da Lígia com a Bauhaus, porque a Lígia faz com os personagens, com os livros e com as casas que ela tem. São 3 casas em Santa Teresa, abertas à visitação, assim como a Boa Liga, lá em Pedro do Rio, Itaipava, Petrópolis, também aberta à visitação. Ela faz esse trabalho artesanal de romper com qualquer tipo assim, de padrão, né, em relação à sua literatura e em relação à sua obra. E aí a primeira característica que eu vou destacar é o capítulo costureiro, que ela vai falar falando com os meus botões,
que está no feito à mão. O feito à mão, inicialmente, para quem não sabe, e muita gente não sabe, ele foi feito mesmo à mão, literalmente, pela Lígia Bojunga e por algumas artesãs convidadas por ela. Isso na década de 90 ainda. Ela pretendia fazer 200 exemplares do livro, não chegou aos 200 exemplares, conseguiram fazer mais ou menos uns 120, cento e poucos livros, que esgotaram no lançamento que ocorreu na Casa da Leitura. Esse livro foi costurado lá em Santa Teresa, ele é impresso em tipografia, com as capitulares, as iniciais e os PS, observações, que é uma característica muito comum na obra da Lígia, uma maneira dela se aproximar do leitor. Isso tudo foi feito mesmo à mão por ela. Essa fotografia dela na abertura do livro é do Scliar, e cada livro foi numerado manualmente por ela e autografado também. Este aqui é o exemplar 28. Os livros foram feitos em abril de 1996. Eu não vou passar o exemplar para vocês manusearem, porque eu já usei ele muito nas aulas do curso que a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil oferece aos professores da Secretaria Municipal de Educação, e ele começou a se soltar. Eu tive que pedir ajuda de uma amiga artesã que o costurou novamente para mim. Então, hoje em dia, eu mostro, mas não passo mais. E aí essa é uma grande empreitada dela e o início já desse projeto de ter uma editora. Muita gente, né, achou que, nossa, ela começou com essa ideia da editora de onde? Que foi em 2003. Mas já em 96, a Lígia já tinha esse projeto quando faz esse livro e quando cria uma logomarca até hoje usada, Casa Lígia Bojunga, esse CLB, que tem nas capas dos livros que foram todos projetados por ela, os 23 livros que estão publicados. E que, curiosamente, ela conseguiu um contrato com uma editora da Espanha que fez também todos os 23 livros com esse mesmo projeto gráfico da Lígia Bojunga e da Casa Lígia Bojunga, da editora. Bem, eu vou ler um trechinho do Falando com os Botões, para também vocês entenderem esse mural feito pela Isabel Seto, que é uma componente do grupo de estudo, que fala do valor desse artesanal e que era um dos princípios do manifesto da Bauhaus, trazido pelo Walter Gropius, justamente de se valorizar e de não ter diferença entre o artesão e entre o artista. E aí já aproveito e falo que também, quando vocês visitam as casas lá em Santa Teresa, a Lígia reserva alguns espaços para os artistas de Santa Teresa, alguns artistas, né, aos quais ela homenageia por meio dos quadros, das pinturas que estão lá, e um espaço também para os artesãos, que ela também vai homenagear, artesãos de Santa Teresa. É uma forma de gratidão dela ao bairro e aos artistas e às pessoas que ali estão, além de ser também uma gratidão ao Rio de Janeiro, cidade que ela escolheu. Alô, alô, voltou. Falando com os Botões. Eu vou ler só um pedacinho para dar um gosto do texto dela. Quando eu ligo a memória, é muito raro ver minha mãe parada. Ela está sempre às voltas com agulha, linha e lã, caprichando no tapete, o ponto de arraiolos, bordando o pano de mesa todo em cruz, preparando a tela para o filê, tricotando o suéter, crochetando a colcha, cerzindo a meia no ovo de madeira, cortando e alinhavando o pano para me fazer um vestido. Então, eu nunca me lembro da minha mãe sozinha. É sempre ela e o costureiro. Costureiro é a maneira como os gaúchos chamam a caixa de costura, a cesta ou a caixa de costura. E esse mural reproduz justamente isso. O costureiro variava, às vezes uma cesta, outras vezes uma caixa de madeira, que quase sempre tinha pé. Teve uma que tinha até perna comprida. Dentro da caixa, os departamentos. Aqui, bota a linha. Aqui, enfia alfinete. Esse pedacinho para os colchetes. Aqui para isso, aqui bota aquilo.
Mas lá vinha o dia em que o costureiro não era nem de madeira nem de palha, era de pano, enfiado em hastes de bambu que faziam de alça para carregar e de pé para se firmar no chão. E no pano tinha florzinha. Com toda essa variação, uma coisa não mudava nunca: o nome meio disparatado, costureiro. Bem, outra característica dela que se aproxima muito desse movimento da Bauhaus é a casa feita com livros na infância dela, naquela mensagem do Dia Internacional do Livro Infantil, que é uma mensagem que foi traduzida, né, para vários países, em várias línguas, e é veiculada até hoje. Essa mensagem está no site da editora, está no site da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. É a mensagem A Troca, que ela vai falar dessa casa em construção, que era o conceito da Bauhaus, né? Que fosse sempre a casa de artes, a casa de estudos, dos estudos de arquitetura, de belas artes, de artesanato, que fosse sempre essa casa em construção que os alunos fossem fazendo. No caso da Lígia, é uma casa que ela está sempre fazendo, está sempre em movimento. Toda vez que a gente volta lá nas casas, a Lígia sempre fez uma intervenção, entrou com alguma coisa de diferente. É um espaço, né, onde ela também se realiza e ela está sempre dialogando e trazendo coisas novas. E essa casa em construção a gente vai encontrar na mensagem Livro à Troca, que eu vou ler também um pedacinho para vocês. Para mim, livro é vida. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Foi assim. Eu brincava de construtora. Livro era tijolo. Em pé, fazia parede. Deitado, fazia degrau de escada. Inclinado, encostava no outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. De casa em casa, fui descobrindo o mundo, de tanto olhar para as paredes. Primeiro, olhando desenhos, depois, decifrando palavras. Fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça, mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas, só por causa de uma razão. O livro agora alimentava a minha imaginação. Todo dia a minha imaginação comia, comia e comia. E de barriga assim toda cheia, me levava para morar no mundo inteiro. Iglu, cabana, palácio, arranha-céu. Era só escolher e pronto, o livro me dava. Esse texto ele está também no livro Um Encontro. Essa edição é a edição antiga, né, que eu trouxe de propósito, porque traz as fotos desse monólogo, né, um monólogo que ela levou para vários lugares do Brasil e também para outros países. Nasceu como um projeto de uma mambembada, como bem diz ela, né? E aqui ela vai falar dessa relação dela com os livros, com a leitura e também com a escrita. Tem uma parte que ela vai mencionar esse lado dela, né, da escritora Lígia Bojunga. Então, a gente percebe como que ela mistura o tempo todo a arte e o artesanato, né? A arte das palavras e o artesanato das palavras. Lá na casa em Santa Teresa tem um artigo de jornal de uma vez que ela foi com esse espetáculo em Portugal e a jornalista pergunta para ela, né, para a intelectual Lígia Bojunga, e ela fala: não sou uma intelectual, sou uma artesã. E ela sempre fala que ela gosta de ser chamada dessa maneira, como uma artesã. Agora eu vou falar do Intramuros, que foi o livro que ela publicou mais recentemente, que esse Intramuros, inclusive, é muito interessante, porque em 16 dos 23 livros, ela coloca um bate-papo dela com o leitor, com a leitora, que ela chama Pra Você Que Me Lê. Ou vem no início, ou vem no final. Na verdade, os livros que ainda não tinham sido publicados na atual casa editora dela, né,
Aos poucos, quando foram feitas novas edições, ela introduziu esse bate-papo, até falando do processo do livro, de como foi fazer aquele livro. É alguma coisa muito paradoxal na obra da Lígia, porque, por um lado, ela é muito avessa a entrevistas, a aparecer publicamente, mas, ao mesmo tempo, nesse espaço, para você que me lê, ela se entrega totalmente ao leitor, ela abre a intimidade dessas casas, né, a intimidade dela artesã. E esse Intramuros é uma espécie de para você que me lê inteiro, né? Esse volume todo é todo para você que me lê. Você fica esperando que entre aquela história e ela, na verdade, não entra. É esse dilema dela com as questões dela, autora, e com a personagem, né? E esse Intramuros, ele vai falar muito do processo da escrita, da apropriação da página em branco, os objetos e as interferências todas. Ela vai levar a gente até Londres, ela traz a gente até o Rio de Janeiro, ela usa um recurso, né, de assim, daquela névoa, que é como se aquela névoa, né, que é muito característica, aquele fog londrino, atraz para cá de novo. E é justamente esse transe de quem escreve, né? E todas as dificuldades de você conseguir construir, amarrar a personagem e de conseguir dar os nós nesse fio narrativo. E vou mencionar agora esse Recordando Genot. Genot foi uma amiga francesa dela, de Pedro do Rio, com quem a Lígia teve aulas particulares de francês. E a Genot fazia cerâmica, pintava, era uma francesa muito conhecida em Pedro do Rio. E a Lígia fez esse Recordando Genot em homenagem a ela. É um livro de 2015. Na verdade, tem pouquíssimos exemplares. É um livro assim que é um projeto que não seguiu assim de acordo com o desejo dos leitores, né? Eu, por sorte, consegui logo um. Mas muita gente está esperando até hoje que esse Recordando Genot seja mais publicado, mais impresso, né? Acontece que ela fez esse projeto com folhas da Boa Liga e com todo o papel artesanal construído lá na Boa Liga, com a ajuda da Aparecida, que é atualmente uma adulta, mas que foi criança nos projetos da Boa Liga e que hoje ela trabalha lá à frente de alguns projetos, e um deles é esse de feitura de papel artesanal. E no Recordando Genot, a Lígia vai homenagear essa amiga francesa, que também era uma pioneira ali na região de Pedro do Rio, e que tinha sua casa sempre aberta, a casa não fechava, com quem a Lígia teve durante muito tempo uma amizade e aulas de francês. E é interessante notar assim, como que o artesanato vem também, de certa maneira, agregar como um dos personagens, né, um dos moradores dessa grande casa que é a editora e que é a Fundação Cultural. Ela se refere aos livros sempre como moradores. Ela mesma fez uma placa lá na casa para os livros como moradores da Casa Lígia Bojunga, né? E agora, mais recentemente, a Lígia está atravessando um período difícil de luto, né, do Peter. E há mais ou menos um mês atrás, né, Juliana, ela nos surpreendeu com um livro também feito à mão, assim, em que ela traz uma homenagem ao Peter e abriu um espaço ali na editora, na parte que é visitada pelo público, né, da Fundação Cultural, em homenagem ao Peter. Então, assim, é muito bom a gente notar como que ela valoriza o artesanato. E, para encerrar a minha fala e passar para a Juliana, porque depois a gente pode abrir para conversar mais, eu queria ler um trechinho do manifesto do Walter Gropius, da Bauhaus, justamente para justificar essa associação que eu fiz entre os 100 anos da Bauhaus e a obra da Lígia Bojunga, e um trechinho de uma autora uruguaia, que é a Fernanda Trias, em que ela vai falar da escrita dela como algo artesanal. Em primeiro lugar, do Walter Gropius. Arquitetos, escultores, pintores, todos devemos retornar ao artesanato,
pois não existe arte por profissão. Não existe nenhuma diferença essencial entre o artista e o artesão. O artista é uma elevação do artesão. E agora, da Fernanda Trias, ela fala, eu ia a uma oficina de escritura e ali estava aprendendo algumas coisas, mas não como se aprenderia na universidade, e sim como esse jovem que sente amor pela atividade artística e começa como outrora, aprendendo um ofício. Isso me fez refletir. Por que eu falava daquela forma? Talvez me faltasse segurança interior. Talvez rebaixasse minha própria escritura mediante a escolha dessas palavras. Ali já usa exatamente essa palavra escritura. Mas, sendo assim, isso não significava que estava considerando o ofício como algo menor. Uma travessura infantil ao lado dessa coisa séria e respeitada, que era o trabalho, e a literatura como algo elevado, digno de reverência, superior ao simples ato de escrever. Outra vez senti vergonha, desta vez por meus próprios juízos de valor. Que bom teria sido encontrar uma palavra neutra que não viesse unida a todos os conceitos da arte como algo sublime e do ofício de escrever como algo modesto, mínimo, algo que as mulheres realizam em suas casas, como bordar, como cozinhar uma boa almôndega. O artesanato não só falava de um modo de produção, mas também de uma postura frente ao mercado. A escrita, o resultado do trabalho árduo, nunca seria homogênea, nunca poderia ser massificada. Despojadas desse poder transacional, as palavras já não me assustavam tanto. Agora eu podia vê-las como a areia que usávamos quando crianças para fazer castelos na praia. A areia, lembrei, que sempre trazia surpresas. Um caracol enterrado, um anel perdido. Fernanda Trias. Os dois textos, o do Walter Gropius e o dela, estão no site do Instituto Goethe, justamente por causa dos 100 anos de Bauhaus. Muito obrigada. E agora... Boa tarde. Queria agradecer, em nome da Lígia, o convite da Fundação para a editora e para a Fundação da Lígia estar aqui presente. Como a Ninfa falou, a Lígia ela não gosta de se expor, mas a gente acaba trazendo a presença dela um pouquinho. E, bom, eu vou falar super rapidinho, eu vou falar sobre o redondo do livro, é uma expressão que a Lígia usa para falar sobre uma série de realizações dela em torno do livro, e vou falar um pouquinho também sobre a editora e sobre a fundação. O redondo do livro, para falar sobre isso, a gente tem que falar sobre a trilogia do livro, que são 3 livros que a Lígia tem, que falam da relação dela com o livro. Começa com o livro O Encontro, que a Ninfa citou, tem o Fazenda na Paz e o Paisagem. Em cada um desses livros, ela aborda uma relação dela com o livro. No livro O Encontro, é dela como leitora, como ela se tornou leitora, como isso influenciou a vida dela e como o livro mudou a vida da Lígia. Né? Ela já aqui também já fala um pouco de como foi surgindo a Lígia escritora. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Ela fala dos 6 casos de amor que ela teve, né? Os grandes 6 casos de amor com livros que ela teve. E o primeiro caso de amor dela, eu vou ler para vocês. Eu tinha 7 anos quando ganhei de presente um livro de Monteiro Lobato chamado Reinações de Narizinho. Um livro grosso assim. Só de olhar para ele, eu me senti exausta. Dei um dos muito obrigada, mais sem convicção da minha vida, sumi com o livro num canto do armário e voltei para as minhas histórias em quadrinhos. Eu estava super fresquinha de recém ter aprendido a ler e andava às voltas com histórias em quadrinhos. Era um pessoal legal, eu gostava deles, mas, sei lá, era uma gente tão diferente da gente. Eles moravam nos lugares que eu nunca tinha ouvido falar. Eles tinham cada nome tão estranho, às vezes até acabando com H. Como é? Como é mesmo que se diz flash? Flash?
Flash Gordon? E se eu contava, por exemplo, eu hoje li que o Mandrake perdeu a cartola. Tinha sempre alguém por perto, aprendendo inglês, para querer mostrar que sabia mais que eu. Não é assim que se diz, sua boba, é Mandrake. Mandrake? Comecei a achar que aquela história de ler não era uma coisa descomplicada, feito descascar uma laranja, pular amarelinha, ou cantar junto à música que tocava na rádio. Bom, então esse negócio de ler era um troço bem chato, não era não? E aí, o meu tio, que tinha me dado Reinações de Narizinho, e que era um tio que eu adorava, chegou lá em casa e quis saber, então, gostou do livro? Eu fiz uma cara meio vaga. Passados uns tempos, ele me cobrou outra vez. Como é que é? Já leu? Não teve outro jeito. Tirei o livro do armário, tirei a poeira do livro, tirei a coragem, não sei de onde, e comecei a ler. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. E quando cheguei no fim do livro, eu comecei tudo de novo. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. E foi indo toda a vida, outra vez, voltando atrás num capítulo, revisitando outro, lendo de trás para frente. E aquela gente toda do sítio do Pica-Pau Amarelo começou a virar a minha gente. Muito especialmente uma boneca de pano chamada Emília, que fazia e dizia tudo o que vinha na cabeça. A Emília me deslumbrava. Nossa, como é que ela teve coragem de dizer isso? Ah, eu vou fazer isso também. Mas longe de imaginar que eu estava vivendo o meu primeiro caso de amor. Então, a gente aí começa a entrar nesse universo da Lígia leitora. A Lígia é uma leitora voraz até hoje. Ela, assim, às vezes, lê 3 livros numa semana. Eu fico morrendo de inveja e fico totalmente admirada. E aqui, nesse livro, mais adiante, ela já vai falando como ela, como leitora, vai se tornando escritora, né? E o primeiro contato dela como escritora, o primeiro relato que ela faz é justamente da artesã, do contato dela com o lápis, o papel, a borracha, o caderno de caligrafia. E ela já tem o primeiro contato como artesã e com a escrita, né? E aí, enfim, ela vai desenvolvendo, aí fala que mais na juventude, aí o ato de escrever se torna uma necessidade, ela escreve em diários, ela escreve em cadernos, até que um dia ela resolve que vai ser médica, rasga todos os cadernos e decide estudar para ser médica. Ela decide estudar para ser médica, mas aí ela lê no recorte de jornal que estão fazendo teste para atriz, né, em Santa Teresa, e ela resolve arriscar. E aí, aos 19 anos, ela começa a carreira dela como atriz. E, a partir disso, pouco tempo depois, ela já começa a ganhar a vida escrevendo como roteirista, né? Então, aí, a escrita passa a ser profissional na vida da Lígia. Até que chega um momento que ela sente a necessidade de escrever livros. E aí, aqui no finalzinho, tem um trecho que ela fala sobre isso, eu vou ler também, é bem pequenininho, que aí a gente já vê também como ela vai se tornando a Lígia que hoje a gente conhece como escritora. Um dia eu recebi a visita da sensação esquisita de o que eu estou fazendo aqui. E a sensação me visitou de novo e me revisitou mais vezes. Eu ficava olhando para a cara dela, achando que ela era mesmo muito esquisita. Eu já não tinha mais dúvidas que a minha vocação era escrever. Eu estava sempre escrevendo, estava sempre ganhando dinheiro com a minha escrita. Então, o que aquela sensação desajeitada de o que eu estou fazendo aqui, estava fazendo ali? Acho que a palavra desajeitada calhou bem. Afinal de contas, ano atrás de ano, eu ia seguindo o jeito modelo, toda esquecida que escrita é feito gente. Cada uma tem um jeito. Igualzinha ninguém é, graças a Deus. E de tanto eu ver jeito modelo na TV, na revista e no jornal, eu tinha acabado sem me lembrar de prestar atenção, quanto mais de procurar qual era o jeito que eu tinha, não só de escrever, mas de tudo também, de comer, de morar, de amar, de criar. Foi quando eu dei para ruminar o jeito que eu tinha, que eu comecei a namorar a ideia de escrever livro. Então, aqui ela começa a falar de como nasceu a escritora Lígia Bojunga. E aí, logo depois, vem o Fazenda na Paz, eu vou falar super rapidinho dele. Aqui é uma ficção em que ela aborda o processo criativo
dela, né? Tem essa personagem que é a Ana Paz, e a gente não sabe se a Ana Paz está procurando uma autora, se é uma autora que está procurando uma personagem. Horas a Ana Paz aparece como criança, depois como adulta, de repente ela é uma idosa. São fragmentos de uma narrativa e a gente vai acompanhando esse processo da Lígia criativo. E, para terminar essa trilogia, ela vem o Paisagem, em que ela aborda aqui o encontro do leitor com o escritor. Porque, na opinião da Lígia, o leitor é um coautor de todo o livro que ele lê, né? E aqui a gente encontra a história do Lourenço, que é uma criança, um menino que se comunica com uma escritora, que ele gosta dos livros. E aí você já não sabe aonde está indo a imaginação do Lourenço, aonde está entrando a criação da escritora. Fica uma coisa meio confusa, que eu acho que é justamente esse encontro do leitor com o escritor. E aí eu vou ler para vocês um trechinho de um livro, de um texto que a Lígia tem nesses 3 livros, que é o Caminhos, e que ela fala justamente desse redondo do livro. É assim, ó. Quando eu escrevi e interpretei o monólogo-livro, falando da minha vida de leitor e contando os 6 casos de amor que eu tive com obras literárias, eu estava longe de imaginar que comprido que ia ser o caminho que eu ia andar. Depois das primeiras apresentações de livro pelo Brasil, eu comecei a achar que, fazendo a outra metade da laranja, isto é, me posicionando também como escritora, a representação do meu envolvimento com livros ia ficar mais redonda. E, com isso, eu quero dizer mais integrada. Escrevi, então, o que chamei de Encontros com a Escrita, contando alguns episódios ligados à minha inclinação para escrever. Não levei essas narrativas para o palco. Achei que elas tinham saído com cara de gostar de morar em livro. Foram publicadas juntos com um monólogo da leitora no volume chamado Livro Encontro com Lígia Bojunga. A necessidade de falar mais dramaticamente do ato de escrever me fez continuar nesse caminho e levantar uma personagem chamada Ana Paz. O percurso que eu fiz com a Ana Paz foi difícil. Eu não enxergava bem o caminho, tropecei e parei muitas vezes, mas ele me levou a um livro que eu chamei Fazendo Ana Paz, e me levou também a querer continuar ainda na estrada. Sou de opinião que, quando um leitor mergulha no livro que um escritor escreveu, ele está enveredando por um território sem fronteiras. Nunca sabe direito até onde está indo atrás da própria imaginação ou em que ponto começou a seguir a imaginação do escritor. Foi pensando nisso que, numa das paradas que eu dei no meu percurso com a Ana Paz, eu comecei a trabalhar um personagem chamado Lourenço. Assim que me envolvi com o Lourenço, eu me dei conta de que o símbolo das 2 metades da laranja não era o que eu estava buscando. O que eu queria para fazer a minha fala de livro ficar mais redonda eram 3 pedaços da laranja. Se no primeiro eu tinha falado da leitura e no segundo da escrita, agora eu queria, nessa terceira parte, misturar uma com a outra. Foi dessa mistura que saiu Paisagem, e o caminho tão comprido que eu acabei andando resultou numa pequena trilogia. Então, eu acho que, na esfera dos livros escritos, a gente tem esse redondo que a Lígia faz. E aí, saindo dos livros, né, da Lígia leitora ou escritora, aí a gente vai falar de outras realizações da Lígia em torno do livro, né? E aí, para falar sobre isso, para falar o que é a editora Casa Lígia Bojunga e a Fundação Casa Lígia Bojunga, a Ninfa já explicou aqui um pouco o conceito de casa para a Lígia. O uso da palavra casa não foi à toa, né? A casa, para a Lígia, é um conceito vivo, é um ser orgânico que está em constante movimento, em constante mutação. Isso que a Ninfa falou, dela fazer inserções na casa e mudar uma coisa ou outra, e cada visitação ser diferente, porque a Lígia mexe naquele ambiente. Isso é verdade, isso está presente, inclusive, na obra dela. Eu separei aqui um trechinho dos Colegas, é o primeiro livro da Lígia, é um também que já é quarentão, foi o primeiro livro dela. E já no primeiro livro, antes de tudo isso que a gente está falando aqui ser concretizado e ter sido realizado, ela já falava de casa na obra dela. Então, é um trecho bem pequenininho. Naquela noite, inauguraram o barraco feito com as folhas de zinco e os caixotes velhos.
até que ficou muito caprichado. O telhado com boa inclinação e sem nenhum furo no zinco, as paredes e a porta feitas com pedaços de caixote muito bem pregados um no outro. É bem verdade que a porta ficou meio torta e só abria e fechava na base do empurrão. Então, para disfarçar, eles pintaram a porta de azul forte, construíram um barraco bem escondido atrás de um monte de entulho. Quem passasse ali nem veria. Ficaram um tempo enorme admirando a nova casa por dentro e por fora. Depois foram dormir felizes da vida. Então, a casa, para a Lígia, é isso. É um ambiente onde as pessoas se convivem, se compartilham, se refugiam, se escondem também, né? Então, ela criou a casa Lígia Bojunga, veio da necessidade dela a partir do momento que ela sentiu que agora era a hora dela dar casa para os personagens dela, né? De reunir todos eles debaixo do mesmo teto. Então, em 2002, ela criou a fundação, a editora. Ela veio, aos poucos, trazendo todos os livros, porque estavam em outras editoras. Em 2005 foi quando ela conseguiu reunir todos eles. A editora, ela é uma editora contracorrente. Ela é pequena, não tem a pretensão de ser grande. Ela trabalha muito com a intenção de que o livro seja acessível. Então, todos os livros, são 23 títulos, todos custam o mesmo valor, que é R$ 34,00, do mais fino ao mais grosso, o valor é o mesmo. Nós somos muito ativos no sentido de, todo ano, a gente tem novas edições dos livros. Ano passado foram 5 ou 6 títulos com nova edição. Esse ano também a gente já está fazendo uns 3 livros, novas edições. Nós fomos aprovados com 3 títulos no PNLD Literário de 2018. Foi o Retratos de Carolina, o Sapato de Salto e o Angélica. Agora, com o programa da Secretaria Municipal de São Paulo, nós também fomos aprovados com outros 3 títulos, A Cama, Tchau e Corda Bamba. Então, a editora, e eu acho importante falar, a Lígia deu uma cara de coleção aos livros dela, são todos assim, amarelinhos, com o mesmo tamanho, mesmo formato. Isso foi uma coisa que a Lígia quis fazer. Muita gente não foi a favor na época, mas ela se manteve firme. Os livros são numerados, que é uma sutileza para que cada leitor tenha o seu exemplar único, porque tem a numeração. Então, eu acho que a editora, além de tudo, trouxe para a Lígia também a possibilidade de ainda esmiuçar mais esse contato com o livro, da hora em que ela escreve até a hora que o livro chega na mão do leitor, né? E aí, em 2004, a Lígia foi premiada com o Prêmio Alma, um dos maiores prêmios internacionais de literatura infantil e juvenil, e foi esse prêmio que deu a ela um empurrão para criar a Fundação Cultural Casa Lígia Bojunga, que já era uma vontade dela, mas que foi possível a partir desse prêmio, e ela pôde finalmente criar a fundação. E aí a gente está falando de mais uma parte desse redondo em que a Lígia se torna uma instituidora, uma promotora do livro como um objeto que pode mudar vidas, né? Então, a gente tem a fundação desde 2006, funciona em Santa Teresa e no sítio Boa Liga. Em Santa Teresa acontecem as visitações guiadas pelas casas, então os visitantes conhecem os espaços que a Ninfa falou, dos artesãos e dos artistas de Santa, conhecem os prêmios, conhecem todo o conceito que a Lígia tem de arte, de livro, de literatura. Tem os encontros literários também, que é um grupo que se reúne uma vez por mês para ler e debater a obra da Lígia. E na Boa Liga, que é o sítio que ela tem em Pedro do Rio, a gente tem as oficinas, que são para crianças e adolescentes de regiões, de comunidades carentes da região. E lá elas recebem oficina de teatro, oficina de leitura, de xadrez, de meio ambiente, de papel reciclado. Então, é quando ela devolve o que o livro deu a ela para outras pessoas, né, concretamente. Então, eu acho que é isso. Recentemente, agora, na Boa Liga, os adolescentes e as crianças estão tendo aulas de inglês.
Isso é uma novidade, isso começou agora, no meio do ano, uma homenagem que a Lígia faz ao Peter, que era inglês e era a língua nativa dele. Então, eu acho que é isso. A gente recebe visitas tanto na Boa Liga quanto em Santa Teresa, e também faz pouso para quem estuda a obra da Lígia, né? Tem 2 espaços em Santa e na Boa Liga que são destinados às pessoas que estudam a obra da Lígia em outros estados e que, quando vêm para o Rio, podem se hospedar lá. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bom, eu agradeço as duas, parabenizo, né? Um trabalho incrível que a Lígia faz ainda e que vocês, de certa forma, trazem para o público esse trabalho, né? Já que ela tem, sim, uma recusa, né, a aparecer por vários motivos, eu acho, e que vocês fazem um trabalho muito importante nesse sentido, né, de trazer a público tudo que a Lígia produz, tudo que a Lígia, nessa perspectiva mais de estudos, de leitura. Fiquei muito interessada, Nilfa, nessa coisa desse grupo que lê despretensiosamente, né? Isso é uma coisa incrível também. E essa abordagem editorial que você fez, que foi também sensacional. Fora isso, né, a Casa Lígia Bojunga atende com muita, a editora, né, atende com muito entusiasmo e com muita prontidão professores das escolas públicas que trabalham com as obras da Lígia, né? Eu tive 2 orientandas trabalhando no mestrado com obras da Lígia, professoras da educação pública, que nós entramos em contato com a casa imediatamente se prontificou a colaborar com a aquisição dos livros pelos alunos, porque a gente sabe que o aluno da escola pública, ele não há livros, o mesmo livro para todos os estudantes, e se o professor quer trabalhar um mesmo livro na turma, existe aí um empecilho, né? E a casa foi nossa super parceira para a aquisição desses livros. Conseguimos livros para as 2 turmas, e isso foi muito importante para os alunos, né? E, na maioria dos casos, era a primeira vez que eles liam e compartilhavam a mesma leitura em grupo, em sala. Foi a primeira vez. E isso, assim, foi muito marcante. Eu já tinha um trabalho mais próximo, mais acadêmico com a Lígia, mas eu fiquei muito impressionada com esse lado também desse atendimento muito humano, muito humanizado e muito eficiente da casa. Então, muito eficiente, né? Uma resposta muito rápida, uma resposta muito, sempre tentando adaptar a todas as situações possíveis, né? Que havia umas, inclusive, que eu não vou relatar, mas que eram muito complexas e que foram contornadas. E eu agradeço muito em nome das professoras que fizeram o trabalho, e agora a gente abre para perguntas do público. Só da Lígia. Só da Lígia. Só queria compartilhar uma informação. Eu sou professora Vanessa, do Colégio Pedro II, e a gente está fazendo um clube do livro, especialmente com as crianças do 4º e 5º, dos 2 turnos, né? Então, a gente começou lendo os colegas, a gente conseguiu que as crianças pudessem comprar ou pegar emprestado, né? E a gente conversou justamente com os pais a importância de não ficar preocupado em ter a edição da casa, né? Porque a gente também tem acesso às outras edições para ver diferentes capas, diferentes projetos gráficos, e essa é uma coisa bacana. E aí a gente recebeu a Angélica pelo governo federal, e vai ser o que vai entrar em seguida. E eu queria dar uma devolutiva da força desse texto, porque são crianças de 4º e 5º, e é impressionante. A cada encontro que eu tenho com eles, a gente conversa sobre um capítulo, e eles estão lendo os capítulos muito mesmo. A gente está conversando sobre coisas que têm muita potência, temas, inclusive, polêmicos, que, às vezes, o texto não está escrito de maneira explícita, está nas entrelinhas, e tem um que conseguiu ir um pouco mais nas entrelinhas na leitura, e, então, coloca, né, a mostra. Então, assim, queria dizer que a gente está vendo um momento muito esquisito, porque as crianças estão conhecendo a obra, mas a gente tem um grupo enorme de professores
que nunca leu, sabe que a Lígia existe, né? Então, o papel assim dos professores universitários que estão na formação inicial, poder estar conversando sobre isso que a Ana Crélia trouxe, né? De compartilhar essa obra. Obrigada, hein? Obrigada também por contar para a gente essa história. Para a gente é super importante. Não, eu queria só completar a informação, vocês deram uma retrospectiva resumida, né, de quem é a Lígia e quem é essa artista, e da generosidade dela também. Quando ela ganha o prêmio Alma, ela se tornou, talvez, a que contribua todo mês com um valor maior para a manutenção da Fundação. Então, Lígia é mantenedora da Fundação desde que ganhou o prêmio, nessa linha que você falou, Juliana, de fazer a devolutiva para a sociedade, né? E, assim, é realmente algo que nem todo mundo sabe e que é importante que as pessoas saibam disso, que ela está lá contribuindo, ainda mais numa crise como a gente está. Então, só para o registro, para completar né? Quem é a Lígia, essa figura que a gente admira tanto, com coerência, a coisa de ter decidido fazer essa... Né, a editora, eu acompanhei isso com outras pessoas, eu me lembro que ela contava, né, não, ninguém, eu dizia, olha, tem a sua cara, é isso, é a coerência da sua vida, da sua história, é fazer essa editora mesmo contra a maré editorial, a maré do comércio, mas ela manteve essa coerência e é um sucesso, né? É bacana dizer assim que a Fundação Cultural ela tem recursos próprios porque é a editora que alimenta a Fundação Cultural. Ela teve oportunidade uma vez procurada pela Petrobras para ser financiada e ela não aceitou. Assim, então, na verdade, a Lígia está sempre na contramão de tudo que a gente vive, né? Quando a gente menos pensa, ela manda desligar o telefone da casa dela. Não tem telefone, a gente fica até assustada. Mas é assim, é essa pessoa aí tão artesanal e tão generosa e que tem sempre em conta a gratidão. Eu admiro muito a Lígia por isso, porque quando ela ganha o Prêmio Alma, né, ela decide essa colaboração para a Fundação Nacional do Livro Infantil e ela faz aqui um texto, uma mensagem curtinha. Depois a gente já está encerrando a mesa, quem quiser pegar esse folheto e não tiver, é um marcador de livro que tem a mensagem o troco. É um contraponto à troca. Aquele da troca que eu li um trechinho, né? É a troca que ela fala para o leitor. A gratidão dela também ao leitor. E depois ela vai falar da gratidão ao Rio de Janeiro e à Santa Teresa. É uma pessoa que teve oportunidade de sair de Santa Teresa nos momentos difíceis do bairro, né, de violência, e, no entanto, ela se mantém ali, quase que cercada por comunidades, e fazendo um trabalho, né, de abrir a casa, um trabalho aberto ao público. No mês passado e este mês, a gente está recebendo a visita de todas as turmas de uma escola de Santa Teresa, da Júlia Lopes, são 7 turmas, né? E, assim, é muito importante.